Oração. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por um privilégio que mais uma vez tu nos concedes para estarmos conectados através desse meio de comunicação, para juntos estarmos estudando a tua santa e gloriosa palavra. Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, corações, possa nos motivar a entrar cada dia mais na profundidade da tua sagrada Escritura. Abençoa os nossos irmãos que, por A e B razões, não poderão estar hoje. Ajuda-os, dá-lhes vitória, alcança-lhes a tua bondade, graça e misericórdia. Aos que estão com problemas familiares, de saúde, ajuda-os, dando-lhes vitória em nome de Jesus Cristo. Alguns avisaram, outros não, mas que a tua boa mão possa estar sustentando a cada um deles. Muito obrigado, Senhor Deus. Se conosco, dá-nos uma aula abençoada. Dependemos e necessitamos 100% de Ti. Oramos agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa só eu apagar aqui o som do meu celular, porque isso não dá problemas, né? E aí me distrai, não é conveniente. Perfeito, meus irmãos. Estamos hoje, pela graça e bondade de Deus, com a nossa sexta aula da nossa matéria de mordomia cristã. Esta é a sexta aula da matéria de mordomia cristã. Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025. Teremos então uma aula a mais, ou seja, estaremos fechando no dia 28 de outubro com a provinha. Então, a próxima aula será a penúltima, e aí no dia 28, a última terça-feira desse mês, fechamos com a nossa provinha, se Deus quiser, e na primeira terça de novembro começaremos, se Deus quiser, uma nova matéria. Convido vocês, por favor, irmos à página 7. Página de número 7. Nós estamos estudando a mordomia da alma e do espírito, né? Já falamos na aula passada as diferenças bíblicas entre alma e espírito. Hoje vamos avançar um pouquinho nessa visão bíblica, né? Ainda que, infelizmente, muitos têm uma sincera dúvida ou um sincero conflito pelo fato que ainda não foram à profundidade das Escrituras. Somente relembrando, nada mais, nada mais. Quem se lembra ou relembra quais são as três partes que constituem a alma humana? Eu me lembro que eu falei isso pelo menos umas 5 vezes. As três partes que constituem a alma humana. Vamos lá. Emoção, vontade e mente. Sim. Isso. Emoção, vontade e mente. Ou mente, emoções e vontade. O pastor Francisco pegou de trás para frente, mas acertou, né? Só ele inverteu um pouquinho a ordem, mas corretíssimo, né? A ordem dos produtos aí não altera os fatores. Aliás, a ordem dos fatores não altera o produto. Fiz de propósito a inversão para saber se alguém estava acordado, né? E tá todo mundo acordado, né? Quem está no norte, lá como o irmão Victor Miranda, já está bem agasalhadinho, né? Porque está esfriando, né? Acredito que já está, já é metade de outubro. Se não esfriar metade de outubro em Massachusetts, Connecticut, tem um negócio errado, né? Mas amém. Muito bem, perfeito. Vamos então à conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte material da personalidade humana, o próprio ser da pessoa e, mais especificamente, a fonte do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo,
torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Para ficar mais simples de entendermos, o Espírito é a fonte básica da nossa existência, ou seja, nós existimos por causa de que temos um espírito. E mais do que isso, o espírito é o que determina a nossa eternidade, com ou sem Deus, junto a Deus ou separado de Deus, ou um pouquinho mais. Na vida, nós temos a oportunidade de fazer as nossas decisões baseado na nossa alma, mente, emoções e vontade. Conforme decidamos, não é, o que abraçaremos, ou Cristo ou sem Cristo, isso vai determinar a eternidade do nosso espírito, porque lembre-se que nós somos criaturas que, a partir do momento que recebemos de Deus o fôlego de vida, nós somos dotados de um certo grau de imortalidade, ou por que não dizer de uma completa imortalidade, com a diferença que essa imortalidade ela tem uma escolha, não é? Ou seja, o espírito não morre nunca, mas ele pode estar distante ou pode estar perto de Deus, mas a escolha fazemos aqui, nesta vida. Vamos ler alguns desses textos que acabamos de mencionar, porque essa palavra espírito também, de acordo com o texto e o seu contexto, pode nos oferecer um pouco de dificuldade na interpretação. Algo parecido, estão lembrados? Acontece também com a palavra alma. A alma pode, em alguns textos, significar a parte imaterial do homem. Em outros textos, de acordo com o contexto, pode significar a individualidade, ou seja, uma pessoa. E o mesmo acontece com a palavra espírito, ainda que a conceituação ela parece ser um pouquinho mais fácil do que a alma. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 18, só para ficar isso bem claro, para não causar adiante confusões desnecessárias. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 18. É o último capítulo da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ricardo, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. Está a sua senhora ao seu lado ou não? Está. Se a senhora não estiver, a irmã Fabrício, o negócio não funciona. Não funciona. Tem que estar a senhora e o seu esposo juntos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos em nosso meio. Um pouquinho atrasados, mas graças a Deus, o importante é que chegaram. Quem pode ler para nós, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 18? Por gentileza. Quem pode ler para nós? Ou ainda não encontraram? Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Porque recrearam. Agora, que é importante, né, para a gente não confundir. Um aluno de uma outra classe, de uma outra turma, leu, né? Recrearam, ou seja, houve uma recriação do espírito. Não, preste atenção, aqui não é o verbo recriar, aqui é o verbo recrear. Perceberam que é uma diferença? Essa língua portuguesa é bendita, né? Para não dizer outra coisa. Recriar é uma coisa, recrear é outra coisa. Recri. Anote isso aí, isso é importante, que algum aluno pode se confundir, como este aluno se confundiu alguns dias atrás e
gerou uma polêmica no ar, foi violento o negócio, pegou fogo. Não, não aceito, não acredito, e calma, devagar, vamos ao grego e vamos às outras traduções. A gente viu que até o grego e até em outras traduções, mas aqui é o verbo recrear, de recreio. Ou seja, vocês alegraram a minha alma, vocês trouxeram contentamento. O meu espírito, aliás, o meu espírito não é recri com I, é recre com E. Então, deixa esse esclarecimento para que ninguém depois pense que está vendo aí uma recriação. Não se trata disso. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4:22. Segunda carta a Timóteo 4:22. Quem pode ler para nós, por gentileza? Olha que interessante, né? Se trata de uma saudação final e olha com o curioso que Paulo coloca. O Senhor seja com teu espírito. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Anote, é muito raro, é muito incomum em qualquer das epístolas, sejam de Paulo, sejam as epístolas universais ou pastorais, ter esse tipo de saudação, envolvendo o quê? A bênção de Deus somente sobre o Espírito. Interessante. Então, esse texto está se referindo à pessoa, o ser, o indivíduo, não a parte imaterial. Compreendem? Isso pode causar problemas na correta interpretação da palavra espírito. Agora passamos a Marcos 2:8, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. Aí já muda bastante. Vamos lá, Marcos, capítulo 2, versículo 8. Quem pode ler para nós, por gentileza? Jesus, recebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoai-vos sobre estas coisas em vosso coração? Interessante, aqui, se nós prestarmos atenção no contexto, obrigado, irmão Kelson, pela leitura. Se nós observarmos com atenção o contexto, olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito. Isso aqui é um macete. Qual é o macete? Quando você ler um texto aonde aparece a palavra conhecer ligado com espírito, trata-se de discernimento. Se quiser anotar, isso é interessante, isso é um macete. Às vezes o leitor tem uma enorme dificuldade de interpretar o texto em questão. Então, anote, todas as vezes que você lê a palavra conhecer, alguém está... Obrigado, irmão Vitor, eu já tinha ouvido, agora que eu estou vendo com mais clareza. Alguém está com o áudio aberto, está vazando o som. Eu peço a bondade que feche todos. Só na hora da participação você abre, falou e fecha, mas do contrário eu vou fechar aqui. Ainda está vazando. Que interessante. Eu acho que eu vou ter que fechar aqui do meu lado. Às vezes funciona. Deixa eu ver aqui. Do meu lado funcionou. Ok. Quem for participar, por gentileza, abra, participe e depois não se esqueça de fechar, por gentileza, porque o áudio, né, desse aplicativo ele é muitíssimo sensível, muito, não sei se vocês já observaram isso, é muito sensível, né? Por isso que eu estou aqui dentro, eu até hoje eu nunca fiz um vídeo, mas um dia eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu tenho isolamento nas paredes, tipo almofadões aqui do meu escritório para exatamente porque na minha frente aqui tem uma janela que dá para
uma avenida do condomínio e é ruído direto, direto, direto. Só que agora com esse isolamento, que eu fiz um investimento, né, e fiz um isolamento violento, não se, não se ouve nenhum mosquito zunindo aqui dentro, né? Agora, se eu saio ali para a sala, eu ouço até os esquilos pulando nas árvores. Mas aqui dentro não, tive que fazer isto, do contrário, ficaria impossível eu dar aula com um ruído, né, de uma pequena avenida, né, que está aqui exatamente na minha frente. Só estou dando esse esclarecimento, né, para vocês entenderem como o áudio, né, do aplicativo Zoom é super, super sensível. Muito bem. Então, vocês anotaram, né? Quando você encontrar a palavra conhecer ligado ao espírito, está ligado com discernimento. João 11:33 já muda. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33, já muda o significado da palavra espírito. Olha que interessante, né? Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 33. E Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Na verdade, irmão, se a gente olhar bem da verdade, Jesus não se moveu no seu espírito, ele moveu nas suas emoções. Mas a palavra espírito, em alguns textos, ela é usada de forma figurada. Então, isso aqui que estamos acabando de ler, né? Especificamente em João 11:13, é a forma figurada aplicada à palavra espírito. Então, se a gente fizer a tradução literal, não encaixa, não faria sentido. Então, temos que também identificar a linguagem figurada que muitas das vezes vamos encontrar ou através de símbolos, né? A palavra grega embrimao, irmão Kelso me ganhou hoje. Eu tô aqui na minha frente com o meu Novo Testamento no grego koineu, eu ia mencionar agora, mas irmão Kelso está melhor do que encomenda, com todo respeito aos demais. Parabéns, irmão Kelso. Não, se você quer pegar irmão Kelso de calças curtas, perca o seu tempo. Não tem jeito. E tem outros aqui também, né? Como o pastor Francisco. Pastor Francisco, ele tem um baú fechadinho ali do lado dele. Ele abre na hora certa. Pastor Francisco, eu já mais ou menos estou aprendendo a conhecer. Ele tem um baú. Não está ali, a gente não está enxergando. Mas na hora certa ele abre o baú, solta e deixa todo mundo assim. E eu fico feliz, né? Que todos nós temos um baúzinho escondido do lado, né? Acredito que a irmã Jocélia também tem o seu baú, o Alisson tem o seu baú, todo mundo aí tem. O André, então, deve ter dois baús. E bem, tá ali debaixinho da mão dele. Na hora certa, ele solta e o negócio fica apertado aqui pro nosso lado. Mas é Quem bom, sou eu, pastor? Se não for a graça de Deus, estou morto. nós estamos juntos, então, estamos no mesmo nível. Estamos agarrados com a graça. Então, interessante, né? Então, essa questão aí está referindo-se às emoções. Muda drasticamente o significado de espírito em Atos 19:1. Vamos a Atos 19:1. Isso é muito interessante, irmãos, e nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades. Eu sei que não é do dia para a noite que os irmãos não vão assim aprender, né? Mas como é importante ter uma concordância bíblica. Eu já sugeri aqui, né? Mas não vou me cansar em fazer de novo, que vocês possam adquirir uma concordância bíblica. Até vou postar. Tem uma muito barata e boa no Amazon, da Sociedade Bíblica do Brasil, com um dicionário bíblico. Você precisa ter as duas coisas, né? Uma concordância bíblica, aonde você vai encontrar a ocorrência das palavras, e um dicionário, que vai também lhe ajudar. Alguns dicionários trazem as palavras nos originais. Esses são um pouquinho mais caros. São chamados de léxicos. Eu também vou postar, se tudo correr bem, vou estar aqui anotando, porque é muita coisa que eu tenho que anotar no transcurso da semana. Mas ninguém aqui é obrigado a comprá-los. Ninguém é obrigado. Mas se você tem interesse em ir a fundo no significado dos estudos das palavras bíblicas, eu creio que valeria bastante a pena. Atos 19:11. Atos, deixa eu ver aqui se é o 11 mesmo.
Não está batendo. Deixa eu ver aqui. Não, não está batendo. Deixa eu ver aqui. Eu creio que foi um erro meu de digitação. Ok. E dá vontade. Não está batendo. Vamos então omitir esse texto, que alguns pequenos erros eu cometi, embora eu fiz 3, 4 revisões, mas vamos ignorar então este texto de Atos 19:1. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Agora sim, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo errou em alguma coisa a fazer essa declaração? Em nada. Ele acertou, pum, em cheio. E ele vai de encontro ao que ele mesmo nos ensinou um capítulo antes, no capítulo 5 de Gálatas. Vamos no capítulo 5 de Gálatas? Capítulo 5 de Gálatas. Ele é bastante conhecido. Quero acreditar que sim, né? Versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante. Mas o fruto O versículo do 16 também é bem forte, pastor. Aí está ligado com as obras da carne, né? É o total contraste, né? Então, Sim. do 16 até o 23 desse capítulo é uma linha de contrastes, mas o que mais nos chama a atenção, se vocês, né, lerem com atenção outros textos, quando se refere ao fruto do Espírito, ele está sempre no singular. O fruto do Espírito é. Já quando você vai lá nas obras da carne, mas as obras da carne são. Oh, isso é chamativo, porque o fruto do Espírito, ele nos lembra uma tangerina. Conhece uma tangerina? Bom demais na terra, né? Uma tangerina é um fruto só, mas dividido em vários gomos, certo? Mas qual é o fruto? É o amor, que é dividido em 8 gomos. Já nas obras 8 da carne, prateleiras, né? Vamos dizer assim. ficamos com a tangerina, porque as prateleiras podem mudar de tamanho, não é? Mas os gomos, na verdade, na maioria das tangerinas que eu pelo menos conheço, os gomos têm o mesmo tamanho, mesmo sabor, cor e essência, né? Só muda a funcionalidade na questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que determina a nossa espiritualidade, maturidade, caráter cristão. Tem pregadores que insistem em dizer, não, o que nos define como espirituais são os dons. Erradíssimo. Os dons não nos definem como espirituais. Não. Os dons são ferramentas para o uso, para fazermos melhor a obra do Senhor. O que define a nossa maturidade, nossa identidade, o nosso caráter cristão, anotem, é o fruto do Espírito. Então, um cristão espiritual, ele é aquele que é cheio do fruto ou cheio dos dons? Resposta: cheio do fruto. Pastor, é por isso, pastor, que em muitas igrejas muitas pessoas falam em mistério e sapateia e grita, mas fora da igreja tem um outro testemunho, né? Vou pegar o gancho da irmã Aline. Há um mês atrás, eu estava assistindo a pregação essa semana sobre isso. Há um mês atrás eu estive num
um culto de meio de semana numa igreja hispana aqui perto de minha casa. Fui convidado para assistir. Era um encontro de casais, aconteceu numa quarta e numa quinta-feira, já que quarta e quinta noite eu não tenho atividade, então fui lá. Quarta e quinta, uma igreja a 20 milhas daqui, uma cidade chamada Daly City, uma igreja de mexicanos. Eu conheço o pastor e tal, mas estava um pregador de Miami. Por sinal, até um bom professor. Estava falando, né, um encontro de casais muito bonito, estava cheio, tinha umas 90, 110 pessoas. O que me chama a atenção é que depois de 30 minutos fala sobre amar a esposa, cuidar dos filhos, havia uma senhora bem assim na reta dele, com os braços cruzados e com a cara emburrada. Eu e minha esposa, num cantinho. E minha esposa, por que você está olhando tanto dos lados? Eu estou percebendo um negócio estranho. Eu não quero ser indiscreto, mas dá uma olhadinha naquela senhora de mãos, de braços cruzados, olhando na reta, como nos olhos do pregador, do ensinador. É verdade. O que você está concluindo? O que eu estou concluindo é a esposa. Embora ele não apresentou a esposa. Eu falei, Jesus, vai dar um probleminha. Mas, irmãos, quando eu falei isso com minha esposa, vai dar um probleminha, deve ter passado uns 10 minutos. E ela levantou as mãos assim, ó. Hombre, tómate vergüenza em tu cara. Homem, toma vergonha na tua cara. Todo mundo se assustou. Pensa numa igreja de mais de 100 pessoas. Quem te conhece? En la casa sou eu. Quem te conhece em casa sou eu. Déjate de mentir. Déjate de ser actor. Deixa de mentir. Deixa de ser um ator. Eu que te conheço. Eu que te suporto. Rapaz, Jesus da glória. Você aqui é santo. Mas lá em casa você é o próprio demônio. Sabe me bater. Sabe abusar dos nossos filhos. O pastor da igreja teve que cortar o som. Que escândalo, irmãos. Uau! Aí eu peguei no gancho aqui da irmã Aline. Muitas das vezes na igreja o camarada é um santão. Aleluia, glória, glória para quem, glória para lá. Mas sem, irmãos, o fruto do Espírito muitas das vezes, você sabe onde ele é conhecido? Dentro de O casa, senhor, junto à nossa família. como estudioso, né, pastor? Assim, eu não sei falar a faculdade do senhor, porque o senhor tem inúmeras, mas é o sofisma, né? O famoso sofisma. Yeah, yeah, exatamente. Vamos traduzir em miúdo. Sofisma é uma contradição. O camarada apresenta uma imagem que não corresponde à realidade. Mas isso é exatamente o que a irmã Aline acabou de falar, entendeu? As pessoas julgam que a espiritualidade é medida por dons. Falar em línguas, profetizar, curar, repreender demônios. Isso não é espiritualidade, irmãos. Isso é uso de ferramentas. A espiritualidade, o caráter, está no fruto. Sempre. Irmão Victor. Não, é só concluindo aqui, é que, inclusive, eu até conversei isso com o André aqui em casa há poucos dias atrás. A gente sempre faz uma reuniãozinha aqui, a gente bate um papo muito sobre isso. E eu dei um exemplo para ele de um ditado que eu ouvi. É até um pouco estranho o ditado, mas lata vazia também faz muito barulho. Entendeu? Repita, por favor. Houve geralmente, as pessoas que são mais desculpe, quietinhas no cantinho delas, mais retraidinhas. Repita a frase, porque houve uma falha na sua conexão. Por gentileza. O irmão falou de lata, mas aí a lata ficou dando repiques. Eu não consegui entender o restante da lata. Eu disse que lata vazia também faz barulho. Geralmente, aquelas pessoas que são mais retraidinhas no cantinho são as que carregam o fruto. Aqueles que você vê gritando, pulando, não estou julgando. São os que mais estão errados. Se a gente for tomar isso como uma espécie de padrão de comportamento, até funciona. Claro, não julgando que todos os extrovertidos... Na verdade, quer mostrar uma coisa que não é, né? Mas é um pouco normal, irmão André. O ser humano, ele gosta de aparentar uma máscara para ele ser bem aceito pela sociedade, para ser aplaudido pela igreja. Mas o próprio só está se decaindo, né?
é complicado. A pessoa humilde, ela tem que admitir o que ela é. Se ela tem problemas, se ela tem crises consigo própria e com a sua família, ela tem que admitir quem ela é. Não precisa ficar colocando tapumes, máscaras. Mas isso é um pouco normal, infelizmente, dos seres humanos que ainda não experimentaram aquilo que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque os tais é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua condição. Creio que cada um de nós que estamos aqui nesta aula, nesta noite, conhecemos as nossas condições, conhecemos até onde podemos, conhecemos as nossas limitações, conhecemos as nossas fraquezas, falhas, aonde temos a tendência de cair ou errarmos mais. Eu creio que todo mundo aqui tem essa capacidade de olhar para dentro de si. Eu sei que, infelizmente, nem todos conseguem olhar para dentro de si, elas são mais dadas a olhar do lado de fora, né? E apontar o dedo, aquele ali, assim, aquela é assada, tá? E a gente não olha para dentro de si. Ou seja, que Deus nos ajude todos os dias, ao acordarmos e ao dormirmos, sempre fazermos essa oração. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a oração que Davi faz no Salmo 139. Nesse sentido, né, em termos espirituais, continuando, só há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal que não foi submetida nem transformada por Cristo. Peraí. Então, estamos aqui afirmando, à luz da Bíblia, que existem crentes que podem estar sendo usados com dons, prodígios, sinais e maravilhas e ainda não são convertidas. Exatamente isto. Opa! Então nessa lista entram até pastores, líderes, obreiros, 100% correto. Irmãos, preste atenção. O maior problema que estamos vendo hoje em nossas igrejas é a falta de personalidade e maturidade cristã em muitos dos nossos obreiros. Falo isso com muito respeito. Os maiores problemas ou as maiores problemáticas que vemos hoje nas nossas igrejas estão não apenas no público, no povo em geral, mas também e, sobretudo, na liderança. Eu tenho aprendido desde muito cedo, liderança doente, igreja doente. Liderança sadia, igreja sadia. Mas a saúde começa onde? É até desnecessário falarmos sobre isso, mas é importante. A saúde começa em casa. Se dentro de casa eu tenho um altar na presença de Deus, com a minha família, vivendo espiritualmente de forma saudável, a igreja vai ser o reflexo da minha casa. Então a gente chega à conclusão. A igreja ela é o reflexo de várias casas, de vários lares, que desemboca tudo aonde? Dentro da igreja. A igreja vai deixar de ter problemas? Não, a igreja tem problemas. Mas os problemas mais agudos, mais delicados e incômodos são aqueles detectados nos líderes, não apenas no pastor da igreja, mas nos auxiliares do pastor, no grupo de louvor. O leque é muito grande, irmãos, é muito grande. E a igreja, infelizmente, parece que sofre como para-raio. Bum! A igreja está lá desesperada, sofrendo. Por quê? Por causa dos problemas que estão dentro da igreja. Sim, os problemas sempre existem e continuarão existindo, mas os problemas que mais abalam a estrutura espiritual de uma igreja, anote, isso aqui é bíblico, irmão, isso aqui é bíblico. A gente vai chegar numa matéria que vamos entrar nisso aí a fundo. Os maiores problemas que estão hoje abalando as nossas igrejas estão enraizados aonde? Nos líderes. Incrível isso aí, né? Que Deus tenha misericórdia, temos que orar muito pelos líderes, pelos pastores, pelos evangelistas, pelos aqueles que têm responsabilidade de liderança, porque Deus, claro, infelizmente, vai pedir contas
a esses que estão danificando o rebanho. E até estranhamente, alguns nem reconhecem e pensam que estão fazendo a coisa certa. Esses que pensam que estão fazendo a coisa certa não são dominados pelo Espírito. E eu tenho toda a convicção em fazer essa afirmação. São dominados pela sua natureza pecaminosa, pela carne. Quando você estuda a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, você vai descobrir que esse problema era um problema gravíssimo dentro da igreja de Corinto, uma igreja cheinha de dons espirituais, cheinha. Mas qual é o grande problema? Qual era o grande problema da igreja de Corinto? Carnalidade. Obreiros carnais, líderes carnais, membros carnais. Era impressionante, cheia de dons, mas nada de espiritualidade. Alisson, fala comigo, fala O conosco. pastor, o senhor falou aí a respeito de Paulo, aí eu estava olhando aqui em Atos 19, né? No comecinho aqui, quando ele chega lá em Corinto, né? Que ali está o povo todo, que ele encontra os discípulos e tal. Nós vemos ali que eles fazem tudo, né? Mas na verdade eles não tinham recebido o Espírito, né? Ou não tem nada a ver essa minha... Na verdade, eles tinham, entre aspas, recebido o Espírito. Porém, o Espírito não teve espaço para dominar as suas vidas, suas atitudes, seus comportamentos, sua mente. Vamos deixar isso bem claro. Uma pessoa pode receber a habitação do Espírito Santo, mas até que ponto esta pessoa permite que a plenitude do Espírito Santo o domine de tal maneira que mente, emoções e vontade estejam 100% no controle e à mercê do Espírito Santo. Essa é a questão. Ailson levantou a mão. Fala conosco, irmão Ailson, por favor. Pastor, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Igual o senhor já falou, é que tem muitas pessoas que tá dentro da igreja, né, na carne, mas assim, Deus, mesmo assim, ainda está sendo usado por Deus, em algum sentido, né? O senhor acha que uma pessoa que, assim, não está firme com Jesus, em algum momento ele afastou, e chega numa situação que chega a ter uma pessoa endemoniada. O senhor acha que ele é capaz de expulsar aquele demônio? Eu estou perguntando isso para o Sim, senhor porque sim e não. Eu vou lhe explicar o porquê do sim e o porquê do não. deixa eu falar para o senhor, tá? Aí o senhor me explica. Porque aconteceu isso com um conhecido meu, e eu falei com o pastor que ele estava falando comigo, que ele expulsou o demônio, chegou na casa do pessoal para fazer uma visita, chegou lá, a mulher ficou endemoniada, ele conseguiu expulsar o demônio. Daí eu contei para um pastor conhecido, e ele ficou escandalizado. E eu já conheço uma outra situação, de um amigo meu, de evangélico, muitos anos, e ele bateu com um demônio na casa dele, de uma pessoa que chegou lá endemoniada, a tarde toda, não conseguiu expulsar ele. E era crente, servo de Deus. Eu não posso falar que o senhor que não é, porque eu sei que ele é. Mas é que tá. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. Aí o senhor me explica, fazendo favor. Vamos às Escrituras, que não tem melhor forma de entendermos isso senão pelas Escrituras. Vamos então ler uns 3 a 4 versículos. Meus irmãos me permitem responder essa pergunta do irmão Ailson? Os irmãos me permitem, por gentileza? Que eu creio que essa pergunta vem a calhar, como dizem os portugueses, né? E ela deve incomodar bastante, não somente o irmão Ailson, mas a todos nós. Então vamos agora abrir um leque dentro da Escritura. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo de número 29. Vamos começar por aqui. Aí nós vamos devagarinho até chegarmos a um outro texto que vai dar um nó enorme na nossa cabeça. Ei, papai do céu. E agora eu vou dar um bom nó na cabeça de todos, ao mesmo tempo, com a Bíblia. Vamos ver se a gente consegue sair dessa. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Preste atenção. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Isso quer dizer, São quando Deus
Quando Deus dá dons e dá a vocação, ou seja, o chamado, Deus não olha o mérito, se eu mereço. Exemplo, se o Ailson merece, se a Vanderléa merece, ele é bonzinho, ela é bonzinho, ei, tá jejuando, tá dizimando 3 vezes por semana. Não, 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 não. Deus não está olhando o mérito. Jamais. Tem pastores que estão ensinando que os dons vêm para nós na base do mérito. Então, dom seria dom, porque a palavra dom no grego é charisma, ou seja, dádiva entregue sem merecimento, ou presente entregue sem méritos. Então, começa por aí. Quando Deus dá dons, ele dá porque merecemos? Não. Ele dá pelo que Cristo fez, por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E a mesma coisa é o chamado. Eita, aí complicou. Deus dá um chamado para um indivíduo, mas o camarada não usa bem o chamado e até pisa em cima do chamado. Deus vai retirar o chamado dele por causa que ele está mal usando o chamado? Não. Mas Deus, preste atenção, num dado momento, ele vai pedir contas. Ô, pastor, e aquela, não sei se é um versículo que fala, se muitos pastores até falam, pregadores, se você não quer, Deus vai usar outro no seu lugar. A questão do chamado, de não fazer. Ok, isso é um jargão, correto, André? Concordo contigo, isso é um jargão. Mas esse jargão está em que base bíblica? Agora, esse é o detalhe. Todo jargão, supostamente, no momento que ele é falado de púlpito, deveria estar atrelado a 2 ou 3 textos. Se o jargão que é proferido, não me mal interpretem, por favor, irmãos, isso é sério. Se o jargão que o pregador ou ensinador joga lá do púlpito, ele não apresenta pelo menos de 2 a 3 textos, tem algo errado. Não está encaixando. Ele está colocando uma ideia dele pessoal, um ponto de vista dele pessoal, e isso joga para a congregação que é uma responsabilidade como verdade absoluta e até mesmo uma verdade bíblica, que não é verdade. Para ser uma verdade bíblica, tem que ter a sustentação pelo menos de 2 a 3 textos. É o que nos ensina lá em Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15. Se eu tenho o testemunho de 2 ou 3 pessoas ou de 2 ou 3 textos, amém. Então isso é realmente uma declaração bíblica. Agora, muito cuidado, meus irmãos, eu falo isso carinhosamente, com os jargões, porque os jargões têm uma tendência de trabalhar com as nossas emoções e não com a nossa razão. A maioria, eu vou ser bem aberto e sincero, sem julgar ninguém, a maioria, 80% dos pregadores, quando costumam jogar muitos jargões do púlpito, analise. Isso é uma estratégia, uma ferramenta de manipulação emocional. A menos que ele apresente um jargão e 2, 3 textos bíblicos. Aí outra coisa, que ele vai usar o jargão como uma ilustração. Mas se ele está usando um jargão, 2, 3, 4, 5, e onde está o texto bíblico? Onde estão os textos que abalizam? Então você já analisa que isso é uma manipulação emocional. Vamos agora ao segundo texto, Mateus capítulo 7. Um dos irmãos aqui já colocou até na tela, mas vamos em Mateus capítulo 7. Ô, pastor, mas uma prova é Saul, né? Quando foi rejeitado. Tem alguma base? Vamos chegar lá. Ali é um outro caso um pouco complicado. Okay. É bem complicado. Esse caso aí de Saul é bem complicado. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Preste bem atenção, é muito conhecido esse texto. Jesus deixou esse texto bem claro, bem aberto. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Começamos por aí. Nem todos vão entrar no reino dos céus. E qual é a credencial?
passaporte: fazer a vontade do Pai que está nos céus. Agora eu pergunto, como é que se faz a vontade do Pai que está nos céus? Qualquer aluno pode me responder. Vamos lá. Qual é o método mais rápido, prático de fazer a vontade do Pai? O ID? Obediência, pastor. Obediência, assino mais? Tem que ter obediência ligada a alguma coisa. Negar a Obediência, si mas vamos... mesmo, Essa é a pastor? palavra. Obediência A palavra. à palavra. Anote. Essa obediência, ela não é às cegas. É obediência à palavra. Obediência aos princípios ensinados pela palavra. Anotaram, irmãos? Fazer a vontade do Pai, porque, escute, vontade de Deus está ligado à Escritura Sagrada, sempre. Sempre, 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 não há exceções. Todas E viver as na vezes... prática, né, pastor? Exatamente, na prática. Mas todas as vezes que eu ler na Bíblia com respeito a fazer a vontade de Deus, ela está alicerçada no eixo obediência à palavra. Não há exceções. Obediência à palavra. Perfeito. Olha o 22. Muitos me dirão naquele dia. Vai ter um dia de acerto de contas. Esse dia vai ser no céu? Não, na terra. E, para começar, nem no céu chegarão, nem subirão, nem estarão na presença de Deus, diretamente, como muitos ensinam. Mas vai ser aqui na terra. Como é que eu sei? Calma. Vamos continuar aqui? Olha lá. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vamos lá, vamos lá. Quais são aqui as 3 manifestações de dons espirituais? Vamos então identificar? Vamos lá? Quais são aqui as 3 manifestações de dons espirituais? Profetizar, Ok. expulsar Expulsar demônios, perfeito. e obras de maravilhas. Fazer maravilhas. Isso tem acontecido ultimamente no meio das nossas igrejas? Tem, graças a Deus. Que Deus tem usado, continuará usando a muitos com dons. Agora, o importante aqui não é usar a mim ou a você com dons. Além de nos usar a mim e a você com dons, temos que ter o cuidado dessa parte da mordomia, que é termos caráter. Então vai chegar um dia que Deus vai julgar os sem caráteres. Olha o que ele diz no versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha esse versículo 23. Acho que você nunca prestou atenção na abordagem que esse versículo 23 está fazendo. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu falei a vocês que esse julgamento começa aqui na terra. De que forma? Na consciência. Anotem, antes do Watson participar, anotem. Ninguém, irmãos, ninguém será tomado da parte de Deus culpado por inocente, inocente por culpado. Alô? Ninguém, está claríssimo nas escrituras. Deus não toma o culpado por inocente e vice-versa. Quem está devendo, lá na consciência sabe, eu estou devendo, eu estou mal, eu estou pisando na bola, eu estou indo na contramão da palavra. Mas alguns insistem, alguns duros, não, estou mal, mas eu vou levar um monte atrás de mim para cair comigo. Epa! E o juízo começa já aqui, ó, por causa da consciência. Agora presta atenção. Esse verso 23 você nunca analisou? Porque aqui Jesus já está consumando o julgamento que começou na consciência nesta vida, mas como não houve o tempo do arrependimento, ou seja, não
houve o aproveitamento do tempo do arrependimento, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão chegar na presença de Cristo para serem justificadas, como lá no tribunal de Cristo, que vão receber os galardões para depois voltarem a governar com Cristo 1000 anos? Não. Essas pessoas já vão estar indo para onde? Direto para o juízo final. Opa, opa, opa! Então, elas então vão passar pelo processo da morte, já aqui, já vão para o lugar de tormentos. Uau! E ali vão se apresentar no trono branco, aonde receberão a sentença final da sua condenação eterna? Sim, senhor. Pastor, como é que o senhor pode fazer essa afirmação? Ei, de novo, versículo 23. Então lhes direi abertamente. Presta atenção no texto. Nunca vos conheci. Ei! No tribunal de Cristo seremos reconhecidos como aqueles que fizemos algo em prol do reino. Amém? Quantos creem nisso? Mas aqui Jesus usa uma declaração pesada. Alguém nunca percebeu isso? Nunca vos conheci. Aqui é o trono branco. Oh, yeah! A oportunidade foi desperdiçada na terra. Morreram em algum momento, foram parar onde? No inferno. Upa! O inferno está cheio de crente que foi usado por Deus aqui com dons de espírito. Está cheio, irmãos. Está cheio. Se você não sabe, está cheio, 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 cheio. E é a igreja mais convertida do universo. Por quê? Porque tem consciência da bobagem que fizeram aqui na terra e não se arrependeram a tempo enquanto estavam vivos. E aí morreram, caíram aonde? No inferno, no lugar de tormentos, que é o inferno temporário. Aí já sabe, daqui eu só saio para onde? Para o trono branco, para ser julgado e enviado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz aqui o versículo 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí o irmão Ô, Ailson vai pastor, dizer, mas isso aí não pastor. vai ser na separação das ovelhas direita e os bodes da esquerda, não? Não, aí o irmão está Esse confundindo um contexto? pouquinho a coisa. Cuidado. Aí Não, está porque é falando do profundo, julgamento das nações. Cuidado. Vai lá direitinho. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. Vou abrir rápido esse parênteses e fechar logo, porque eu tenho que dar essa resposta final aqui com o irmão Ailson. Bodes são as nações que maltrataram Israel na grande tribulação. Como é que eu sei disso? Eu tenho que aprender a conhecer essa linguagem lendo o livro do profeta Daniel. Quando eu leio o livro do profeta Daniel, eu vou descobrir perfeitamente que no livro do profeta Daniel, bode tem dois significados. Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, ok? E as nações ímpias que maltratarão a Israel na grande tribulação. E as ovelhas, as nações que cuidarão bem de Israel e serão poupadas e entrarão no governo de 1000 anos. Então, cuidado com esta abordagem, porque temos que conhecer as leis da hermenêutica e da exegese para entendermos que tem palavras e expressões que são literais, que são simbólicas e que são figuradas. E aqui é uma figuração. Quando fala lá de bodes e ovelhas, é uma linguagem figurada e precisamos conhecer o significado desta linguagem figurada. Vamos a Jeremias agora. Jeremias capítulo, deixa eu ver aqui se é o 9, eu acredito que sim. Jeremias capítulo 9. Depois o irmão Kelson entra, mas o irmão Ailson ainda vai ficar no stand-by porque eu quero fechar bem essa questão. Jeremias capítulo 9. Só um momentinho aqui que eu estou atendendo uma situação de emergência. É coisa de 2 minutos. Um momentinho aqui. Estão me chegando aqui uma mensagem de texto. Um momentinho. Ok. Jeremias capítulo 9,
Versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora vamos fechar com Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel. Vocês estão anotando os textos? É importante anotá-los para você entender que essa é uma resposta de uma pergunta difícil e que precisa ter base bíblica. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 ao 23. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Versículo 23. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Aí vocês vão me dizer, mas peraí, Deus aí não está falando a Israel? Sim, mas preste atenção, existem princípios que são chamados universais, aplicados a Israel e aplicados às outras nações em todas as épocas e etapas da história. Aqui está se tratando de um princípio universal. É Deus dando o endereço, ou seja, a Israel? Sim, a mensagem é direta para Israel. Mas aqui é um princípio que se aplica. Em outras palavras, Deus, irmão Ailson e irmãos, ele é longânimo. Alguém já leu isso na Bíblia, que Deus é longânimo? Sim ou não? Há uma diferença entre longanimidade, paciência e tolerância. Vamos entender isso aqui de maneira rápida e prática? Ó, tolerância é desse tamanho. Ela está em mim e em você. Nós somos tolerantes. A tolerância nossa é desse tamanho. Ó, chegou o problema? Estourou. Acabou a tolerância. Paciência. Nós, seres humanos, temos naturalmente paciência? Não. A paciência é um fruto do espírito. Então, ó, olha o tamanho da paciência. Você olha para a esquerda e para a direita, ela é enorme. Esse é o tamanho da paciência que Deus nos dá pelo seu fruto. E a longanimidade? Como é que vocês imaginam que é o tamanho da longanimidade? Você não enxerga. Se perde de vista. Aí que Deus diz, ó, Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que venham ao arrependimento. Estão me entendendo, irmãos? Deus não é tolerante. Pastor, mas qual a linha com longano com misericórdia? Deus nos mostra isso com muita clareza no caso de Faraó. Faraó tinha uma tendência ao endurecimento. Lá em Romanos, Paulo diz que Deus endurece a quem ele quer e decide ter misericórdia de quem ele quer. Mas aí tem um princípio espiritual que nos esquecemos. Deus endurece para quem já tem a predisposição de se endurecer para Deus. E Deus tem misericórdia de quem tem a tendência de ser misericordioso e quebrantado de espírito. Por isso, Deus deu corda solta a Faraó. Ah, você está se endurecendo? Ok, eu vou te endurecer mais ainda. Você está zombando de mim? Ok, eu vou te colocar numa situação apertada. Vou fazer você incrédulo, duro, fechado. É a mesma coisa no caso de Caim. Nesse caso, que já se dava para o perdido? Porque ele escolheu a perdição. Faraó, escolheu. Nunca se esqueça disso. É o caso igualzinho de Caim. Caim tinha uma tendência à inveja. Preste atenção, uma tendência violenta. Aí vem Deus, ei, por que caiu teu semblante?
Quando teu irmão Abel apresentou o sacrifício, a oferta, e tu não gostaste. Ei, Pastor, mas cabe a ti. desculpe tomar o tempo, mas na verdade quem convence o homem não é o Espírito Santo. Nesse caso, Mas ele já o está abrindo homem mão, não? escolhe aceitar ou não a ação do Espírito. Alô? O homem escolhe. Ele pode falar comigo, Luiz Prestes, toma vergonha na tua cara. Estou falando bem direto comigo mesmo. Toma vergonha na tua cara, Luiz Prestes. Né? Tu tá mal. Tu tá fazendo isso e tu sabe que tu tá mal na minha presença. Sabe o que eu posso dizer a Deus? O problema é meu. Eu sei que eu tô mal. Eu sei que eu vou pro buraco. Eu que escolho. Alô? Somos assim? Claro. Uns mais, outros menos. O resultado é que vai dizer exatamente o nível das nossas decisões. É o livre-arbítrio, irmãos, não tem jeito. Não adianta colocar paninho morno, paninho quente em cima. É o livre-arbítrio. O resultado vai dizer exatamente o nível. Estão notando, gente? Os resultados que colhemos nesta vida é em decorrência o quê? As decisões que fazemos. Tudo Para posso, terminar, mas irmão, nem tudo me convém, né, pastor? todas as coisas me são lícitas. Excelente, irmã Aline. Mas nem todas as coisas me convêm. Irmão Ailson, deixa eu terminar com o irmão Ailson, depois eu vou abrir para o Kelso. Irmão Ailson, então, respondendo a sua pergunta. Deus, muitas das vezes, isso é estranho, não fecha aqui dentro. Não fecha, irmãos. Eu já estou há mais de 50 anos tentando fechar isso na minha mente, não fecha. Aí, as coisas que não fecham aqui dentro, temos que aceitar por fé, como a palavra nos ensina. Deus pode usar um camarada em pecado no uso dos dons espirituais? Pode. E por que ele pode? Porque ele está usando o camarada pelo dom, não pelo caráter. Número 2, o camarada que está usando os dons, ele é atrevido a tal ponto, sabe o que ele faz? Eu vou usar o nome de Jesus. E o nome de Jesus desata poder, desencadeia poder. E aí não tem jeito, o milagre vai acontecer. O cara, por maldade, usa o nome de Jesus. E aí, como diz lá em Ezequiel, o que eu faço, eu não faço por amor a vós. Eu faço por amor ao meu nome, que tem sido profanado entre as nações. Mas o problema vem lá depois. O final das contas que é o problema. Compreende, irmão Ailson? Tudo tem o seu tempo. E essas pessoas que estão agindo dessa maneira, ó, vou lhe dar um exemplo bíblico que agora vai cair no seu peito, o irmão vai dizer, aleluia. É o caso exato de Ananias e Safira. A Bíblia não entra em detalhes. Escute, a Bíblia não entra em detalhes. Mas ali foi o pecado contra o Espírito Santo. Foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Paulo já nos ensina na primeira carta de Timóteo e na segunda, já estavam apostatados da fé e com a sua consciência o quê? Cauterizada. Ao ponto de que tanto ele como ela não tinham mais como dar volta atrás, não tinha mais sensibilidade ao arrependimento. Em algum momento eles escolheram se tornar insensíveis, sem dúvida, irmão Wilson. Em algum momento eles e o fizeram como? Conscientemente. Eu digo isso sem medo de errar. Deus não executa ninguém sem dar oportunidade. A Bíblia não dá detalhes, mas quando se estuda isso a fundo, vamos entender e subentender. Ananias e Safira tiveram, sabe lá quanto tempo isso durou. Isso é um processo, não acontece de hoje para amanhã. Questão de meses, semanas, até anos. Aí chegou o momento que Jesus cumpre a palavra dele, né? O machado está à beira da raiz. E ela tem que ser cortada. Então, irmãos, pode ter certeza disso. Se há arrependimento, Deus dá a volta atrás. Mas se não houver arrependimento nesse processo, o irmão infelizmente vai saber que lá na frente Deus corta. E corta de uma forma triste. Muito triste. Porque Deus é longânimo, compreende? Deus não queima o cartucho do camarada assim. Bum! Vai dar tempo. Dá tempo. E Deus é paciente.
Quando queima é porque já a mente já está cauterizada, já apostatou e pronto, já não tem mais espaço para o arrependimento e já pecou contra o Espírito Santo e já era, pronto. Aí cai no mesmo problema, ó, de Ananias e Safira e de Saul. O André citou o caso de Saul, aí eu chego no caso de Saul. Foi igualzinho. Saul feriu um princípio terrível que afronta o Espírito Santo. Qual foi o princípio que Saul quebrou? Obedecer é melhor do que sacrificar. Cuidado, irmãos. Quebrar esse princípio é um caminho e tanto na direção do pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Uau! Pastor, que forte que o senhor está falando. Eu sei que estou falando, à luz da Bíblia. Quebrar princípios de obediência de forma reiteradas e insistentes vai levar o caminho ao pecado contra o Espírito Santo. Aí não tem mais volta. Não tem mais sensibilidade de arrependimento. Acabou. Terminou. Kelson, solta a tua aí, por favor, Kelson. Me ajuda, Kelson, pelo amor de pai. Tô suando aqui hoje. Pastor, vamos lá. Culpado é o André e o Ailson, né? Se combinaram os dois, vamos colocar o pastor Expresso no paredão de fuzilamento, vamos arrebentar. Agora, Kelson, me salva, Kelson, me salva, por favor. Amém. Pastor, vamos lá. Mateus 7:23. Mas aí tem cartucho, ué. O Kelson tem, o meu já queimou agora. O último. Tanto que vou beber água para recompor. Solta, Kelson, por favor, me ajuda, pelo amor de Cristo. Vamos lá, pastor. Sobre o texto aí de Mateus, vou para o versículo 23, aí está lá, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então nós entendemos à luz da Bíblia que operação de milagre e pode ser completamente também usados até por influência de Satanás. Tem esse detalhezinho que não quis abrir essa baixa. Existem operações de maravilhas, não de parte apenas do Espírito Santo, mas da parte de demônios. Uma rápida pausa. Ricardo, me fez uma pergunta aqui. Estamos na página 7, no último parágrafo antes de mordomia da alma, o homem interior. Estamos só nesse parágrafo, Ricardo, pequenininho, mas está dando pano para manga. Página 7, nesse sentido, em termos espirituais. Localizou, Ricardo? Se encontrou? Estava perdido? Agora está encontrado. Kelson, continua, por favor. Então, pastor, nós entendemos o quê? Que, à luz da Bíblia, Satanás ele tem habilidades sobrenaturais e pode usar para enganar crentes dentro e fora da igreja. E Paulo deixou bem claro isso em 2 Coríntios 11, pastor, no 14 e o 15, fala assim, ó, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O fim dos quais será conforme as suas obras. Então, ele usa dessas formas para tentar enganar, fazendo como se fossem dons espirituais, mas para enganar, e é o que Jesus fala, eu não vos conheço. Por mais que eles vão falar, nós profetizamos o teu nome. E o Senhor também falou acerca de tal coisa, acerca de que Jesus, Deus, ele pode usar a pessoa em pecado, porque ele é fiel à palavra dele. A palavra dele, ela sempre faz o que lhe apraz. Por mais que a pessoa possa estar em pecado, mas Deus é fiel à palavra dele. Ele vela pela sua palavra, né? Aí nós temos, Kelson e irmãos, duas vertentes que são válidas. A vertente daquele crente carnal e do crente disfarçado em crente que não é crente, é um ministro de Satanás. Vocês podem acreditar ou não, porque isso é a palavra de Deus, e eu já tenho vivido experiências aqui na América, no Chile, na Argentina e no Paraguai. Aqui, não vou dizer aonde. Eu já conheci pastores, entre aspas, um cara de pastores, mas eram satanistas. Falavam em línguas, pregavam lindo, faziam milagres, sinais e maravilhas. Mas como é que o senhor descobriu que era satanista? O discernimento de espírito. Eu e minha esposa ficamos 2 anos numa igreja, não vou dizer aonde, aqui, nos Estados Unidos, que nós ficávamos enlouquecidos de tristeza
quando este suposto ministro falava em línguas, curava, orava e curava os enfermos. E minha esposa chorava desesperadamente. Tô ficando louca, né? Eu também. Até que depois de vários meses o Espírito Santo mostrou com clareza: esse não é meu filho, esse é um enviado das trevas. Aí eu perguntei a Deus: por que então tu permitiste esse enviado? Para mostrar à igreja o quanto dormida espiritualmente se encontra, como está falha no discernimento de espírito. Foi uma experiência horrível, irmãos, horrível. A igreja acabou, foi destruída completamente pela falta de vigilância da maioria dos membros, começando pelo vice-presidente, que se pensasse uma pessoa madura, e o suposto pastor presidente da igreja, um falso ministro, ou seja, um satanista. Depois se descobriu, né, que ele era satanista, que já tinha destruído 7, 8 igrejas anteriormente, em 8, 9 estados da América. Nós começamos a entender isso na Argentina, começamos a trabalhar numa província muito carregada de feitiçaria no norte da Argentina, e nós começamos a ver, né, pastores supostamente usados por Deus, mas não eram satanistas. Vivemos isso em jovens, em crianças. Irmãos, os satanistas estão trabalhando fortíssimo aqui nos Estados Unidos. O problema: quantos numa igreja tem discernimento de espírito? É uma pergunta cuja resposta eu não sei te dizer. Aliás, eu posso te dizer arriscando: pouca gente hoje tá com. Então eu vou ter que desconfiar do meu irmão que está do meu lado? Não é desconfiar, é ter discernimento. Uma coisa é desconfiar e outra coisa é ter discernimento. Uma das estratégias de Satanás, né, pastor? Hoje, ele não tira ninguém de dentro da igreja para destruir lá fora. Ele destrói Exatamente, ele vai destruir lá dentro. Vai destruir lá dentro. Irmãos, eu fico triste que eu ouço todo mundo hoje orando: Deus, me dá dom de profecia. Deus, me dá dom de curas. Deus, me dá dom de maravilhas. Ei, o dom mais importante que a igreja deveria se preocupar é este: Senhor, dá-nos o dom de discernimento de espíritos. Ai, se a igreja na América inteira e no mundo inteiro parasse para pedir diariamente, sem parar, eu garanto que essas tragédias seriam reduzidas a quase zero. Mas, infelizmente, nem todos têm essa sensibilidade bíblica de entender a importância dos dons espirituais. Vamos passar para a mordomia da alma, gente. Jesus da glória, 10h50. Que isso? Na 9h50? Que é isso? 9h50. Vamos usar mais 10 minutinhos e vamos usar 10 minutinhos para corrigir os exercícios? Meu Deus, deu um panão. Ó, o culpado quem foi? Ailson e André. Vocês têm que dar um couro no Ailson e no André depois. No dia da formatura, ó, cada um de vocês leve uma raqueta para dar um couro nesses dois homens. Vai ser bonito, né? O dia dessa formatura. Eu não perco por nada. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Aí vocês não esquecem, leve uma raqueta daquelas bem doloridas, né, para dar no Ailson e para dar no André, e usa uma pequenininha pro Kelson, né, para dar na mão dele assim, tá? Meu Deus, vamos lá. Mordomia da alma. O homem interior. Já falamos alguma coisa, né, mas vamos só ressaltar. Tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico. Ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra. E todo o vosso espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Agora, isso aqui é importante. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior. 2 Coríntios 4:16. Já o conjunto imaterial formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Romanos 7:22, 2 Coríntios 4:16. A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Vamos lá, virando a página 8. Necessidade da alma. Essa necessidade inclui emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmo 23, 1-3. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade da sua alma. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versos 1 e 2. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Percebem? O fruto do Espírito vai influenciar nossa mente, nossa maneira de pensar, vai influenciar nossas emoções, nossa maneira de sentir, vai influenciar a nossa vontade, a nossa maneira de agir. Se não tivermos o fruto do Espírito, a nossa alma ficará à mercê da nossa carne, ou seja, à mercê da nossa natureza pecaminosa. A santificação da alma é uma necessidade da alma ao viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. O ser humano é salvo pela graça de Deus. E isso é dom divino. Mas cuidado, há alguns teólogos aí por fora que estão ensinando que a graça de Deus é irresistível. Ela não pode ser resistida. Pode e é. Na base do quê? Livre-arbítrio. Os que ensinam que a graça de Deus é irresistível é porque não creem, não acreditam no livre-arbítrio. Cuidado, irmão. Nós somos criados com a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Não temos a nulidade. Isso não existe. Todos nós, começando dos anjos, E há na primeira carta de Pedro, eu vou falar um pouquinho na próxima aula, que daquele grupo de 1/3 que Satanás seduziu, teve um grupinho que voltou arrependido. Ih, olha a bobagem que nós fizemos. Vamos seguir lá o cara, o bobo do Lúcifer. Vamos voltar e pedir perdão ao Criador? Voltaram. O Criador aceitou o perdão deles? Por quê? Não souberam guardar a sua autoridade. Aí é um princípio espiritual. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas se Deus perdoasse também, sabendo que já pecou uma vez, quem garante que não erraria de novo? Não, mas aí temos um problema, irmão André. Pensa comigo. E pensa com a Bíblia. Vamos pensar, não comigo, com a Bíblia. Se Deus perdoasse esses anjos, ele teria que perdoar o próprio Lúcifer. Aí Deus ia cair uma tremenda de uma contradição. Deus não pode cair em contradição. Seria uma loucura. Imagina Deus perdoar 1/3 dos anjos e não perdoa Lúcifer. Aí Lúcifer vai dizer, ué, que negócio é esse? Essa é a tua justiça? E o próprio Deus diz, 2 pesos e 2 medidas são abomináveis aos olhos do Senhor. Provérbios 21, 10. Então, irmãos, a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa. Nada. Né? A nossa justiça é o seguinte, eu vou dar um jeitinho, vou ajudar um Vitor. Mas o Kelso não pode saber, não. Eu vou dar um tratamento pro Vitor, ó, VIP. Eu vou deixar o Kelso chupando o dedo. Isso não é justiça. Essa é a nossa justiça. A justiça de Deus é o tratamento que eu vou dar pro Vitor e vou dar pro Kelso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas no conceito de Deus, é sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Vamos avançar rapidinho? Vamos avançar. O negócio vai esquentar. Vizinho da aula vai esquentar, pastor? Ih, você não está entendendo nada. Vamos lá. Mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, e confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Olha esse texto aqui, ó. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos. Não é só do mal. Tem crente que eu tô me abstendo do mal. Alô, não é o suficiente. Você tem que se abster do mal e mais do que isso, da aparência do mal. Uau, mas Deus está cobrando pesado? Está cobrando pesado. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1 de Tessalonicenses 5, 22, 23. Santificação dos pensamentos. Agora vai pegar. Agora ninguém escapa. Nenhum de nós aqui, começando de mim, nos escapamos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo. Vamos ler Filipenses 4:8? 4 minutinhos, nós fechamos essa parte. Filipenses capítulo 4, a epístola da alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses. Lembra-se que Jesus disse, certa feita, alô, aquele que olha para uma mulher com má intenção, o que faz? Já adulterou com ela. Não precisa cair numa cama. Menina, tá linda demais. E às vezes eu fico quietinho, né, quando eu vou numa igreja, não julgando, eu não estou aqui declarando caça aberta às bruxas, não se trata disso. Mas eu fico preocupado, né? Os olhares perdidos de alguns obreiros. Há algum tempo atrás, um obreiro chegou a me confessar, pastor presidente, meu irmão, tá vendo aquela irmã ali? É a líder do coral das irmãs. Não, eu tô vendo um Airbus 380, melhor do que a minha esposa. Assim, falando gentil de mim, não. Eu não estava acreditando. Que isso, meu irmão? O senhor está casado há mais de 40 anos. Mas o tempo passa. E o negócio fica estranho. Aquela ali tá novinha, no jeito. O homem já adulterou, só Deus sabe quantas vezes aqui dentro. Ao ponto de dizer o que ele me disse, eu fiquei horrorizado. Falei, uau! Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Mas aí nós aprendemos que Jesus falou, né? Em Lucas 6,45. A boca fala do quê? O coração está cheio. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Paulo fala lá em Filipenses 4:8. Vamos lá em Filipenses 4:8? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Essas são as coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o quê? Honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Anotaram? 6 coisas que devem ocupar nossos pensamentos. 6. Tudo que é o como? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Se há virtude, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Parece simples, não é verdade? Mas não é não. Quantos de nós estamos nos esforçando a ocupar a nossa mente com essas 6 coisas? Não me responda. Não me responda, que pode dar um BO. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer isso aqui, Isso aqui. Senhor, minha cabecinha é uma lixeira 24 horas. Engano minha mulher, engano os meus filhos, engano meu pastor. Eu dou muito de bobo, até querendo enganar Deus. Mas ajuda a limpar a minha mente. Que a minha mente fica ocupada por essas 6 coisas. 10 horas em ponto. A última pergunta para a correção dos exercícios. Irmã Flávia que vai apitar agora. Irmã Flávia é assim. Ela faz jus ao seu sobrenome. Pitol. Ela apita na hora certa e com força. Apita, minha irmã, por favor. Pastor, é só acrescentando nesse negócio de no nosso pensamento, é muito também o que a gente deixa entrar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Eu assistia muitos seriados assim, e aí eu começava a ter pensamentos mais mundanos, e o Espírito Santo falava, mas olha o que você está vendo. Então a gente tem que guardar os nossos olhos, os ouvidos, para os pensamentos também, né, ser
de acordo com a vontade de Deus? Excelente, irmã Flávia. Tem crente que está cantando, está ouvindo música mundana o dia inteiro. E requebrando. Tem crente que está nas redes sociais vendo que não presta. Viciado em pornografia. Ei, pastor, o que é isso? Falei, irmãos. Tem obreiro viciado em pornografia. Tem obreiro viciado em coisas podres. E tá lá, louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, não vamos ser melhores do que ninguém, não. Vamos admitir que aqui dentro tem uma lixeira. E essa lixeira, às vezes, está aqui, ó, por causa do que entra aqui e do que entra aqui. Mas que Deus tenha de nós misericórdia para guardar aqui, ó, aqui. Que reconheçamos que o sangue de Jesus foi derramado para nos limpar e nos purificar. Mas vamos cuidar nossos olhos. Vamos cuidar dos nossos ouvidos. Última participação do irmão Kelso, que eu preciso já corrigir os exercícios. Por favor, irmão Kelso. Pastor, e um ponto interessante também é a ovelha sempre sabe onde tem pastos verdejantes, certo? E o que causa uma má digestão na ovelha? Má alimentação. Má alimentação de que jeito? É vendo o que vê na televisão, internet, redes sociais. Aí, às vezes, fala, eu estou fraco espiritualmente, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Não está se alimentando direito. Não está se alimentando dos pastos verdejantes que a Bíblia nos fala. A própria palavra é o pasto verdejante que a ovelha deve se alimentar todo dia. Qual pasto que estamos nos alimentando diariamente? É a pergunta que eu quero deixar aqui antes de corrigir os exercícios. Qual é o pasto que eu e você estamos nos alimentando diariamente? Você sabe qual é o pasto, eu não sei. Nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus filhos. Sabe aquela hora que está todo mundo fora de casa e ninguém está vendo o que você está fazendo? Mas ele está vendo. Direitinho. Você tá ali, ó. Tô sozinho, mentiroso, sozinho, coisa nenhuma. Ele tá coladinho de você. Os olhos são as assim. janelas da alma, né, pastor? Ah, minha irmã, se a gente for entrar nesse assunto agora, a gente não termina nenhuma da manhã. Se a gente for entrar nesse contexto pela Bíblia, só em Provérbios, temos pelo menos 37 textos que nos deixam aqui bem desanimadinhos se a gente continuasse. Vamos lá aos exercícios, irmãos? Então, próxima aula, vamos continuar na página 8, ainda falando da mordomia da alma. Irmãos, que coisa profunda demais. Não chegamos nem na mordomia da família ainda. Mas vamos chegar. Na próxima aula, nós temos que chegar na mordomia. Aí o povo aqui me queima. Aí só fica eu, o irmão e o Kelso. Não. Só fica eu, o irmão e o Kelso. Vai todo mundo embora. Mas vamos lá. Muito bem. Vamos corrigir a preencha as lacunas. Confere, preencha as lacunas e relaciona a coluna A com a coluna B. Perfeito, irmãos? Já corrigimos a outra parte. Preencha as lacunas. Nosso corpo tem uma dimensão material e outra... Pastor, esse aí já foi. Essa já foi, pastor. Vocês estão ligadíssimos. Eu estou querendo pegar vocês de jeito e vocês não me dão essa oportunidade. É a página 4 dos exercícios, pastor. 14 e 15 relaciona a coluna A com a coluna B. Victor, só por causa disso eu te dou 40. Eu queria saber quem estava ligado. Victor, tá ligado, Victor? Eu também tá, mas eu queria deixar pro outro falar. Não, eu fiz de propósito. Quem já conhece a minha forma de ser, eu jogo verde para colher maduro. Então, vou jogar 2 verdões agora. Vamos ver quem vai colher o maduro. A maioria não colheu maduro, só o Victor que colheu. Por causa disso, o Victor levou 40. Vocês vigiam, gente. Parece que vocês ainda não conhecem a minha forma de trabalhar. Eu trabalho com psicologia. Eu jogo a isca para ver quem morde. E só o Victor que mordeu. Número 4. Relacione a coluna A com a coluna B. Foi a última que deixamos de corrigir. Eu vou dar as letras. E vocês me vão dar os números. Confere? Vamos lá. A, qual é o número? 5. 5. A5.
Letra B, número 11. 11. Letra C, número 6. 6. Letra D, número 12. 12. Se errasse essa, misericórdia, papai. D12. Letra E, número 10. 10. É 10. Letra F, número, perdão, 7. F7. Letra G, qual número? 3. 3. H, qual número? 4. 4. I, qual número? 2. 2. J, 8. 8. Agora quem errar, tá dormindo no ponto. K, qual é o número? 9. 9. E a letra L, facinho por eliminação. 1. Para quem ficou perdido na poeira, A5, P11, C6, D12, E10, F7, G3, H4, I2, J8, K9, L1. Agora aqui é facílimo demais. Marque C para certo e E para errado. Número 1, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado. Foi fácil? Meu Deus. Fechamos a correção dos exercícios. Próxima aula, permitindo Deus. Erradinho. Ok. Próxima aula, permitindo Deus. A nossa penúltima aula, 7ª, 21 de outubro. Gente, venha preparado. Vai sair, traga alguns extintores de incêndio, quem puder, por favor, tô falando sério. Vai esquentar demais, demais. Essa penúltima aula, papai do céu. E a última a gente vai ter que fazer ela em 1 hora de duração apenas para dar espaço para a provinha que vai ser baseada nos exercícios. Alô? O Espírito Santo ministrou alguma coisa ao seu coração nessa noite? Glória a Deus. Se não tivesse ministrado, gente, eu ia pedir pastor Francisco fazer a oração para a conversão de alguns de vocês. Tá aqui. Que bom que não estou sozinho. Sempre numa turma eu tenho de 1 a 4 meninos. Tem uma turma que tem 4 pastores. Aí eu falo com esses pastores, né? Se eu errar aqui, a culpa é de vocês. Porque vocês estão aqui me apoiando. Então, se eu estou pisando na bola, fala, pastor, o senhor está errado. Eu não sou o dono da verdade. Então, graças a Deus. Vou orar a Deus para Deus mandar mais pastores aqui. Não estou dizendo que os demais não sejam. A gente fala aptos. assim: o professor nunca erra, ele se engana. E quando isso acontece, a culpa é do aluno. Esse trocadilho confunde, minha irmã. Se a gente parar para pensar, essa frase da irmã Jocélia deu para falar. E vai dar para a gente pensar. Você começa a pensar nisso aí, tá bom? Gente, muito obrigado de todo o meu coração. Vamos estar orando uns pelos outros, né? Deus tem falado muito forte comigo nas 2 últimas semanas que temos que clamar por esta turma da terça-feira, porque Deus está se movendo de maneira muito linda, muito linda. E não é que estou preocupado com números, não, estou preocupado com qualidade. Mas Deus está falando no meu coração em clamarmos para Deus trazer mais novos alunos nesta turma da terça-feira. No passado nós já chegamos a ter quase, não chegamos exatamente, 40 alunos na turma da terça-feira. Chegamos a 38 alunos. Chegamos bem pertinho do número da cifra de 40. E eu creio que Deus pode, né? Não repito, eu não estou aqui como fome de números. Eu tenho fome de qualidade. Mas se há qualidade, por que Deus não pode, na sua bondade e misericórdia, acrescentar números, não é verdade? Que o meu desejo é ver a maior quantidade de homens e mulheres de Deus sendo edificados pela sua palavra. Então, se você conhecer alguém da sua confiança, que você sabe que pode ter o compromisso de estudar online 1 vez por semana, divulgue a nossa escola. Mas só para aquelas pessoas
que de fato tem um compromisso, né? Porque alguns, infelizmente, começam e dá 2, 3 aulas já saem fora. Isso, infelizmente, eu sei que eventualidades, situações extraordinárias podem acontecer, sim, mas nós estamos orando para que Deus traga alunos que possam, de fato, comprometer-se com este compromisso que não é comigo, mas, acima de tudo, com Deus. Amém, irmãos? Podemos orar por isso? Então vamos orar para Deus trazer as duas coisas. Primeiro, qualidade, mais qualidade ainda. E também, por que não, trazer números, porque desejo de coração ver outras pessoas sendo abençoadas. Pastor Francisco Gomes Filho, esse é o homem cujo nome está escrito lá bem direitinho no livro da vida, graças a Deus. Nosso pastor Francisco, temos uma apreciação muito especial, não vou entrar aqui em detalhes, é uma coisa entre eu e ele, né? Não o conheço ainda pessoalmente, mas o Espírito Santo tem, pela sua bondade e misericórdia, feito uma conexão, né, dos céus. E tenho um respeito muito grande desse servo do Senhor, né? Ainda não o conheço pessoalmente, mas breve nos conheceremos. Quem sabe num café, né, no mês de novembro ali em Denver. Pastor Francisco vai estar então abrindo o seu áudio, orando e nos despedindo na presença do Senhor. E lembre-se, ore essa semana, ore intensamente. Não pela turma da terça-feira, mas pela Academia Bíblica Berea, para que Deus possa trazer um renovo em todos, na minha pessoa, na pessoa do evangelista Kleber, outro professor que está nos ajudando com o médico bacharel, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Francisco, orando e agradecendo a aula de hoje. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, mais uma vez nós te rendemos graças por mais um dia de bênção e de paz que o Senhor nos proporcionou. Aleluia. Nesse momento tão especial, Senhor, que é na terça-feira, que estamos todos aqui em volta, ó Deus, desta mesa, para juntos aprendermos um pouco mais da tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que faz parte, ó Deus, desta aula. Ao nosso professor, pastor Luiz, que o Senhor lhe dê graça, sabedoria, entendimento, saúde, que o Senhor abençoe grandemente, não só ele, mas como toda a família. Abençoa, meu Deus, esse ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que esse ministério cresça, ó Pai querido eterno, para a glória, a honra, louvor, ó Deus, exaltação do teu nome. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade em nossas vidas. E o mais importante, Senhor, obrigado a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Não fuja, não vai, saia correndo. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a ele damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão nesse coração lindo de vocês. Um abraço, meus queridos. Próxima terça, 21 de outubro, a nossa penúltima aula de mordomia cristã. Traga os extintores de incêndio. Vai esquentar demais aqui. Muito obrigado, bom descanso. Boa terça, abençoada semana. Paz do Senhor a todos.